Fala pessoal, vamos falar aqui sobre trifásico, bifásico e monofásico. Alguns acabam querendo assimilar o trifásico ao 380, o bifásico ao 220 e o monofásico ao 127 volts. E não é assim que funciona. Isso daqui é necessário que você que trabalha com elétrica domine. Isso daqui é o beabá, é o básico da elétrica. Você não vai conseguir muito longe não estudando elétrica ou tentando entender outras coisas, outros circuitos, se não entender esse básico aqui. Então para isso, nesse vídeo aqui hoje eu vou detalhar isso daqui. Para isso, já deixa um like aqui embaixo no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, porque esse conteúdo vai valer muito, mas muito a pena aqui para você que precisa dominar esse assunto aqui de trifásico, bifásico e monofásico. E para entender, tudo começa aqui, ó, no transformador. O transformador ele tem um lado primário e secundário. Quando você olhar lá no poste, você vai perceber que tem aqueles fios mais altos, que é a tal da média tensão, que normalmente vai estar ali entre 11 a 13.800 volts. Então ali em cima é o que vai entrar no primário do transformador. Já a parte de baixo, esses fios aqui mais abaixo do poste, esses aqui são a baixa tensão, que é o que vai estar saindo do secundário do transformador. Ou seja, entrou no transformador em média tensão, por exemplo, 13.800 volts, e saiu 380. Ou seja, lá no transformador está saindo as três fases, né? Eu posso marcar aqui, por exemplo, R, S e T. Está saindo as três fases lá do transformador. Se eu pegar, por exemplo, um multímetro e for lá e medir entre duas fases, eu vou ter 380 volts. Se eu pegar, por exemplo, entre R e S, 380, entre S e T, 380, se eu pegar entre R e T, também 380 volts. E aí eu tenho o trifásico, que eu posso pegar isso daqui diretamente, essas três fases, e alimentar lá uma empresa no qual ela vai usar o circuito trifásico, ok? E isso daí é muito utilizado em motores, principalmente em indústria, tá? A gente vai utilizar lá, por exemplo, o trifásico 280. Porém, com essa saída do transformador, eu posso não usar as três fases. Eu posso usar apenas duas fases, ou seja, eu posso estar com o transformador lá no poste, passa as três fases lá. Só que a concessionária pode entregar, ao invés das três fases, apenas duas. Ou seja, vai sair aqui ó, uma fase e duas fases. Quando eu for medir, eu vou ter 380 volts entre essas duas fases também, da mesma forma. E aqui, a partir daqui, eu tenho um circuito bifásico, bi de duas, né? Eu tenho duas fases aqui ao invés de tri, que era três fases. Então agora eu passei a ter um circuito bifásico 380. Ah, mas o trifásico, ele é o mais potente? Não, porque eu posso ter um motor de 10 cavalos ligados em trifásico, ou eu posso ter um motor de 10 cavalos ligado em bifásico. Então o fato de ser trifásico ou bifásico não interfere na potência, não faz algo ser mais potente. O que interfere na verdade é na eficiência, pois sim, um motor trifásico ele vai ter uma eficiência melhor do que o bifásico. Isso aqui é um pouquinho difícil de explicar, mas sim, tem uma eficiência melhor devido ao ângulo das fases, uma defasagem um pouco menor, e também a gente consegue distribuir a corrente entre as três fases por igual, fazendo com que o transformador fique mais equilibrado. Então essa é a melhor justificativa para utilizar o trifásico, tá? Você conseguir equilibrar melhor a corrente entre as três fases. Consequentemente, eu vou distribuir entre as três fases a corrente e eu acabo ali reduzindo um pouco a bitola do cabo, tá? Porque você vai distribuir melhor do que concentrar apenas em duas fases, ok? Porém, o transformador, lá no centro dele, é da onde sai o neutro, tá? Então, aqui do centro do transformador, também vai sair o meu cabo neutro. Posso não utilizar igual a circuitos trifásicos ou eu posso utilizar. Então, por exemplo, tá passando lá no poste, quando você viu aqueles 4 cabos passando, são as três fases mais o neutro. E aí a concessionária pode alimentar um comércio, por exemplo, com as duas fases mais o neutro. A partir de agora é que muda a tensão, ou seja, o neutro, devido a ele estar no centro do transformador, é aquele tal do fechamento estrela. Quando tem o fechamento estrela, o neutro saiu aqui do centro. Qual é a tensão que eu vou medir agora entre uma fase e o neutro? vai ser diferente da tensão medida entre as duas fases. Então, quando eu pegar de novo um multímetro e quiser medir a tensão, por exemplo, que teve aqui entre a fase e o neutro,
O que vai ser? Tem gente que acha que vai ser 380 e eu pego metade dela. Não, porque a gente tem o fechamento estrela. Isso aqui tem uma tal da soma vetorial. E aí, para isso, o que a gente utiliza? Aquela tal da raiz de 3, que vai ser a mesma coisa que 1,73. Ou seja, vou pegar os 380 volts e divido pela raiz de 3. E aí eu vou encontrar 220 volts. Ou seja, se eu vier agora aqui medir a tensão entre a fase e o neutro, o que eu tenho aqui é 220 volts. E aí, eu não vou ter nenhum circuito que utilize duas fases mais o neutro. Pode ser que a concessionária ela entregou lá no padrão duas fases mais o neutro. Mas eu vou ter circuitos sendo utilizados monofásicos. Ou eu utilizo fase e fase e ligo lá o equipamento, ou eu utilizo as três fases e ligo o equipamento, ou eu utilizo uma fase e o neutro e eu ligo o equipamento. Ou seja, eu posso ter aqui ligado entre as fases aqui uma resistência. Ok? Então eu tenho equipamento ligado em bifásico ou não. Ou eu posso ter um equipamento aqui ligado entre a fase e o neutro, ou seja, um equipamento monofásico. Esse equipamento monofásico, como você acabou de ver, ele vai receber a tensão dele aqui, vai ser 220 volts, que é a tensão entre fase e neutro. Já se eu tivesse um equipamento bifásico, ou seja, ligado entre fase e fase, seria 380 volts. Essa configuração de utilizar o bifásico em 380 é muito, mas muito difícil de conseguir encontrar. Já o monofásico em 220 é muito comum. Existem regiões que sim, que a rede que passa lá no poste é 380 entre fases. E aí, para uma residência ou para um comércio, a concessionária só vai entregar uma fase e um neutro. E aí você vai ter tudo lá em 220 volts monofásico. Tá, mas e o tal dos 127 volts? E eu já vi também redes onde eles são trifásico 220. Aí já é o seguinte, aí já é outro transformador. Aí já é outra situação. Eu posso ter, por exemplo, um transformador ligado em 13.8, só que a saída dele não é 380. A saída dele agora é 220 volts, ou seja, eu posso ter um equipamento trifásico 220, utilizando apenas as três fases. Aí a empresa pode receber lá três fases 220. Ou seja, a mesma situação. Tá passando lá os três fios do poste, eu posso entregar três fios, a empresa vai utilizar três fios com motor trifásico em 220, ou eu posso entregar apenas duas fases mais o neutro. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui então e ligar um equipamento aqui entre as duas fases, eu vou ter um equipamento ligado em 220 volts, porque a tensão entre fase e fase. E agora, a tensão entre o fase e neutro já não é mais aqui 220 volts, porque mais uma vez o transformador aqui secundário ligado em estrela, o que eu vou ter? Raiz de 3, ou seja, vou fazer de novo agora os 220 volts dividido pela raiz de 3. E agora o que eu vou encontrar vai ser exatamente 127 volts, ou seja, em um transformador onde a saída dele é trifásica 220, a tensão agora entre fase e neutro é 127 volts. E aí, nesse caso, se eu recebi lá a fase e o neutro, e eu ligar agora aqui uma carga entre uma fase e o neutro, essa minha carga agora ela vai estar ligada com a tensão de 127 volts. Tá aí o 380, não existe mais, acabou. Nessa configuração aqui, um transformador com saída em 220 não tem como ter 380. O trifásico agora é 220, a mesma tensão entre as duas fases também é 220 e a ligação entre uma fase e o neutro é 127 volts. E aí, voltando lá no transformador de 380, naquela opção não tem como eu ter os 127 volts. Os 127 volts só existe nessa configuração aqui, onde eu tenho o trifásico saindo em 220, eu pego o centro aqui, vou encontrar 127 por causa da raiz de 3. Essa é a verdade desse monofásico, bifásico e trifásico. Mas talvez você esteja pensando aí o seguinte, né? Eu já vi situações onde tem lá 220 e a tensão entre fase e neutro não é 127 volts, ela é
110 volts. 220 volts dividido pela raiz de 3 é 127. Da onde que aparece esse 110? Algum defeito na instalação? Na verdade, a diferença é que o transformador já mudou nessa situação. Aonde eu posso ter também um transformador, mesma coisa, né? Uma entrada lá em 13.8, saída em 220, porém a saída do transformador não é mais aquele estrela. A saída do transformador é isso daqui, ó, fechamento em delta, tá? Ou seja, tem uma bobina aqui e uma bobina aqui, que é exatamente o que você está vendo aqui em cima. E aí, o delta, não tem como eu pegar o centro do transformador para sair o neutro. Da onde que vai sair o neutro? Vai sair aqui, ó, do centro de uma das bobinas. E aí, nesse caso, é que sim, o neutro vai ser exatamente a metade da tensão de uma das bobinas, ou seja, nesse caso aqui, ó, R, S e T, a tensão entre RS é 220, a tensão entre ST 220, a tensão entre R e o neutro agora passou a ser exatamente metade, 110 volts. Se for um delta aberto, que é uma outra configuração, a gente pode ter uma fase até com uma tensão maior. Mas nesse caso aqui, essa tensão entre fase e neutro passou a ser agora 110 volts. E aí é a mesma situação. A concessionária ela vai entregar para você uma fase, ela vai entregar para você a outra fase e ela vai entregar para você o neutro. E aí você vai ter tensões entre fase e fase 220, tensão entre fase e neutro 110 volts. Se quiser a tensão um pouquinho maior entre fase e neutro, eu simplesmente aumento o transformador para ao invés de 220 ele sair 230 volts. Aí aqui entre fase e neutro eu vou ter 115 volts. Se eu quiser um pouquinho maior, eu aumento aqui para 240 volts entre fases e aí eu vou ter entre fase e neutro 120 volts. Ou se eu quiser mesmo os 127 volts aqui, eu faço tensão entre fase e neutro ter 254 volts e aí eu vou ter exatamente aqui os 127 volts. É assim que funciona esse trifásico, monofásico, bifásico e nas várias configurações possíveis. E aí, já conhecia isso? Aprendeu agora? Gostou? Ficou na dúvida ainda? O que for, deixa aqui embaixo nos comentários aqui. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu aguardo vocês na próxima.